Infância difícil, sabe? Uma infância que eu precisei muito me concentrar no que eu queria para minha vida, porque senão as coisas iriam de mal a pior. Eu venho de um lar simples. Minha mãe doméstica, meu pai serígrafo, até hoje estão vivos. E você entrou aqui nessa transmissão, eu tenho certeza que Deus ele quer falar ao seu coração através da minha vida. Você pode prestar atenção no que eu tenho para falar? Escute com atenção, escute. Antes de qualquer coisa, compartilhe com 3 pessoas para que você seja abençoado. Porque fazendo assim você vai expandir a proliferação da palavra de Deus. Eu precisei catar muita reciclagem. Sabe essas pessoas que você vê passar pela rua com um carrinho aqui, a gente chama de carrinho de geladeira, que é feito com o casco, que se chama, que é aquele quadrado da geladeira quando não presta mais, e de cada lado solda-se um garfo de bicicleta para poder colocar as rodas e assim fazer a carrocinha de reciclagem. Eu empurrei muito aqueles carrinhos ali. E não tenho vergonha de dizer que eu já precisei comer até do lixo. Eu não poderia ver um lixo de padaria aberto, que eu já ia lá. Se tivesse encadeado então, ou naquela época eles não destruíam os alimentos vencidos. Colocava fardos de salsicha, peças de queijo inteira, bandejas de iogurte, e eu levava para casa e era uma festa grande. Mas sabe por quê? Porque o recurso da minha casa era pouco. E minha mãe não se queixava de nada. Porque ela sabia que eu estava levando para um alimento, por mais que para alguns não servisse mais. Sabendo que havia um risco de infecção, a mãe dizia, o que não mata engorda. E hoje Deus me lembrou isso. Para que nós nos lembremos da nossa essência. A quantidade de vezes que você já superou os dias maus. A quantidade de vezes que você já deu a volta por cima. A quantidade de vezes que você já demonstrou para si mesma o quanto você é capaz. Sabe? Se você parar para analisar, Deus ele sempre vai nos dar uma lição diante das dificuldades. Você precisa aprender a valorizar aquilo que você tem. E dentro disso o Senhor me trouxe um texto, baseado no primeiro livro, ou melhor dizendo, no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 4. O nome do personagem é Mefibosete. O texto vai dizer que quando o exército de Saul invade, ou melhor dizendo, é invadido pelo exército de Absalão, uma mulher que tomava conta desse jovem chamado Mefibosete, carregando ele no colo, ela vai tentar fazer a fuga. E quando ela tenta fazer a fuga, a criança cai do seu colo e quebra as 2 pernas. Por isso que o texto vai dizer que ele é aleijado de ambos os pés. Eu quero frisar isso aqui com muita atenção para você. O jovem, que ainda não é jovem, é uma criança na verdade, ele é derrubado pelo desequilíbrio de alguém. E essa queda que ele vem sofrer vai fazer com que ele tenha uma vida cheia de consequências. Porque as quedas da vida nos fazem ter consequência. E um detalhe importante é que ele não cai sozinho, ele é derrubado. Existem quedas que nunca mais nos permitem sermos os mesmos. Existem quedas que nunca mais nos dão o direito de sermos as mesmas pessoas. E sabe o que eu aprendo? Que tem momento que tu cai sozinha, mas tem momento que tu é derrubada. Eu estou falando com pessoas que foram derrubadas. Deus colocou aqui nessa transmissão pessoas que foram derrubadas. Pessoas que não conseguiram se levantar. Que se ergueram, mas também foram derrubadas. E depois dessa queda nunca mais conseguiu ser a mesma. Olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Mesmo que você tenha sido derrubada, lançada ao chão, mesmo que você tenha sido colocada de cabeça para baixo, figura de linguagem, expressão de se falar, Deus não perdeu o controle da sua vida. Pensa numa marca que machuca, é aquela quando nós nos lembramos que nós fomos derrubados. Quando nós lembramos que
Não caímos porque queríamos, mas nós fomos derrubados. É o que acontece com Mefibosete. E aquela queda vai mudar a vida dele para sempre. Porque após a queda, ele não vai poder mais estar dentro do palácio, apesar de estar em fuga. Ele vai parar lá em Lodebar, terra de sofrimento, lugar de escassez. Lodebar é tão esquecida, mas tão esquecida, que a própria expressão bíblica vai dizer que não passava nenhum cão, nem os cães, na cidade de Lodebar. E ele vai estar na casa de Maqui, filho de Amiel. Sabe por que ele vai para a casa de Maqui? Porque ele não pode mais estar entre pessoas comuns, porque ele está aleijado. O alejume, a queda, muda a vida dele, nunca mais lhe deixa o normal. E Maqui vai colocar ele dentro da casa dele para dar a ele esse suporte de assistência. Agora para prestar atenção. De dentro da cidade, ou melhor dizendo, dentro da cidade não poderiam estar aleijados, ressecados, coxos, mancos, mulheres com fluxo de sangue. Então, já que ele não pode estar dentro da cidade, ele teria que ficar do lado de fora dos muros. Então ele vai parar em uma cidade distinta, propositalmente alguém o levou para a casa de Maqui. E Maqui vai se habilitar em colocar ele dentro da própria casa para não deixá-lo na rua. Só que se alguém soubesse que Maqui estava colocando um homem aleijado dentro de casa, ele seria morto e expulso. O aleijado expulso e o do proprietário da casa seria morto. Eu entendo isso. Que existe gente que tem coragem de se arriscar por aquilo que vale a pena. Não, eu não entendi, Roberto, eu vou explicar. Mefibosete recebe a ajuda de Maqui, quando na verdade ele não deveria ajudá-lo. E eu digo não deveria porque ele sabe do risco que ele está comprometendo. Tem gente que faz questão de comprar a tua causa. E ainda existem pessoas que se arriscam por você. Ainda existem pessoas que têm coragem de lutar e de dizer, eu vou dar o meu braço por esta causa. Maqui arrisca. Maqui ele se entrega. Olha, o que eu acho mais lindo é porque diferente de uns e outros que fariam de tudo para se distanciar de você, Maqui se aproxima de Mefibosete e ainda dá ajuda. Eu posso profetizar na sua vida? Não, se eu posso profetizar, então escreva aqui a palavra força do alto. Eu quero estender minha mão e eu quero profetizar sobre a sua vida agora. Eu quero profetizar que você, em nome de Jesus, vai se deparar com pessoas que comprem sua causa, pessoas que não queiram te condenar, pessoas que não queiram te criticar, porque os sanguessugas da sua vida já passaram. E eu profetizo que Deus levantará homens, mulheres, pessoas com o coração de Maqui, com a intenção de ajudar, com a intenção de fazer o bem. E o que for de atrapalho vai sair da sua vida. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Maqui vai cuidar de Mefibosete. Maqui vai cuidar da história de Mefibosete. Agora tem uma coisa muito importante. Porque o tempo que Mefibosete fica na casa de Maqui, talvez ele pensasse que estivesse abandonado. Talvez ele pensasse que não fosse visto pelo próprio Deus. Só que o tempo passa. E um belo dia Davi está sentado no trono. Eu não sei se Deus falou no seu coração, se gritou aos ouvidos ou se tocou no ombro dele. Mas que Deus falou com Davi, falou. E trouxe à memória uma promessa que ele havia feito a Jonas. E essa promessa que ele fez a Jonathan, de ser fiel à casa, à linhagem de Jonathan, até mesmo depois da morte. Então Davi lembra, e ele manda chamar Ziba. Ziba é o tipo de pessoa trapaceira. E Davi fala, Ziba, existe alguém da casa de Saul para que eu possa ajudar? Para que eu use de benevolência? Ziba olha para Davi e diz, existe um, meu senhor. O nome dele é Mefibosete. Está lá nas terras de Lodebar, na casa de Maqui, filho de Amiel. O interessante é que sabiam disso, mas ninguém faz nada porque Mefibosete estava num lugar abandonado. Uma terra que não tinha interesse. E Davi olha e diz assim, manda chamá-lo.
Só que quando Davi manda chamá-lo,